De cara, o jogo é sábado, né? O Flamengo não terá jogado os dois jogos tais, mas digamos que ele ganhe esses dois jogos e que ele ganhe do Atlético. Ainda a distância será de 4 pontos, faltando 6 rodadas. Ou seja, é quase impossível. O que você falou, o Atlético teria que fazer muita lambança. O Atlético perder 4 pontos com relação ao Flamengo, quer dizer, o Flamengo ganhar tudo e o Atlético perder 4 pontos. É muito pouco provável e até não seria justo. O Atlético faz um trabalho melhor e é o time que merece ser campeão. O Flamengo tomou um vareio do Fluminense. Que Professor é um time... Marcão, né? E que é um time com limitações. O Fluminense é um time de xerém, é uma molecadinha. O Fluminense perdeu jogadores importantes. Os grandes jogadores do Fluminense, aliás, as últimas grandes revelações do Fluminense estão no Flamengo. O Kennedy, o Pedro, né? Até outro dia o Gerson. No Gerson, exatamente. Então, não tem muito o que reclamar, Vanderlei. O Renato fala muito, né? Ele é falastrão e tal. E agora ele tá encolhidinho ali e tal, aquilo que vocês falaram. Ele dizia que era fácil e agora parece que não é tão fácil assim. Eu fico imaginando, quando o Corinthians convidou o Renato, que ele não topou vir pro Corinthians, e o corintiano, pô, e tal. Se ele tivesse no Corinthians, talvez a situação do Corinthians fosse dramática. Eu acho que o Silvinho... Porque eu acho que o trabalho do Silvinho, com toda a restrição que você pode ter no Corinthians, é melhor do que o trabalho do Renato no Flamengo. Porque o Renato tem um material humano espetacular e tá fazendo o óbvio. Quando ele fala, sem o Arrascaeta, mas se tiver o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, o time completo, sabe aquele... Lembra do Realejo? Sabe aquele periquitinho que saía e tirava a sorte? Então, o periquitinho pode dirigir o time com esses jogadores todos. Você precisa de treinador na hora que não tem jogador. Na hora que você tem dificuldade, você tem que criar. O Rogério Ceni, quando teve dificuldade no Flamengo, ele meteu o Ilharão para fazer a saída de jogo, ele meteu o Diego de volante. O que o Renato fez? O Renato ele faz o óbvio. E ele libera os jogadores, o time fica criativo, tá bom. Então, quando tá todo mundo lá, não tem problema. Agora, quando não tem, que você precisa de técnico. E aí não tem. Aí a coisa pega. Então, por isso que eu tô falando, o Corinthians, o Silvinho, ele não tinha nada na mão e tirou o time do rebaixamento. Um elenco ridículo, né? Ridículo. Não sei se o Renato teria conseguido fazer isso. Sinceramente, não sei. Então, agora que o Flamengo precisa mesmo para valer, é claro que o Arrascaeta faz falta. Óbvio, Bruno Henrique, Gabigol, o quê? Mas é o que eu falei, com eles é fácil. Com eles eu quero ver agora. Sabe, tipo assim, por que o Arão tava no banco? Por que o Vitinho tava no banco? Então, Flávio, mas nessa entrevista coletiva, a gente pôs só um trechinho, mas ele explicou ponto por ponto. Eu só estou dizendo... Eu vi, a gente tava no Canelada, tava ouvindo. Então, você ouviu. Então, ele falou dos problemas do departamento médico, sim. Problema que jogador que não podia entrar, mas que deram uma forçada, aquilo que... não joga por quê? Jogou, sabia, estourou, convocações, calendário... Tudo isso, eu sei. Sim. Com o elenco que tem, eu, por exemplo, defendo que você sabe que tem que jogar todo mundo do elenco. Você é o maior defensor disso. Não para nada, porque você não tem 40 no elenco, você tem que pôr os caras pra jogar. Ou você contratou errado, você está dinheiro pela janela, não importa. Mas aí que aparece o técnico. Certo. Não, tudo bem. Vai buscar, cria. Tudo bem. Mas... os problemas que ele apresentou são verdadeiros. Sim. Se não consegue resolver, é uma outra conversa. Sim. Outro resolveria? Não sei. Então, né? Os problemas são reais, claro que sim. Mas aí é que você precisa do técnico, na adversidade. Na hora que tá tudo ok, é o que eu falei, o periquitinho do Realejo dirige o time. Aí é tranquilo. Esse é o ponto. Na hora que você precisou de alguma coisa diferente, tá faltando. Então, sabe... Falar é fácil e difícil é fazer. Tinha até uma música, né? Nos anos 60. Se era fácil com o Jorge Jesus, devia ser fácil para ele também, né? Então... E o Márcio Espímpolo? Ô, Vanderlei, veja só. Eu vou muito também na linha que o Flávio disse aí. Pra filé mignon todo dia, todo mundo quer, né, Vanderlei? Na hora que você tem uma ponta de agulha, um acenzinho aí, que você tem que fazer um Quero ver fazer um prato saboroso com como é que chama aquele negócio que baba lá? Quiabo. Aí que eu quero ver você fazer um Por prato isso que eu bom. falo, o Quiabo é uma cozinheiro bom delícia. faz, hein? O cozinheiro Bom cozinheiro faz faz. um baita almoço com isso aí. O prato estraga tudo. Não sai. Minha avó fazia um quiabo com os negócios que ela misturava lá. Esse programa é de informação e também é gastronômico. Ao invés de ser jacan, é corrento, Vanderlei. Corrento. Ao invés de o quiabo babar, era a gente que babava no quiabo da minha avó. Mas, então, agora o Renato
Pô, ele tá nas entrevistas murcho, sabe? Murcho. O palmeirense, Vanderlei, nunca queria que uma final chegasse tão rápido. A final podia ser amanhã da Libertadores. Seria bom o Palmeiras, hein? Porque do jeito que tá o Flamengo, a coisa mudou de uma hora pra outra. Flamengo poderoso, favorito, vai atropelar o Palmeiras. Agora, não é assim não, porque o Flamengo tá encolhido. E as desculpas do Renato, não, que o Arrascaeta é um jogador que não tem substituto, o Bruno Henrique também. Isso todo mundo sabe. Até minha filha, que tem 7 anos, só sabe o que é PKXD. Ela sabe também que Arrascaeta e Bruno Henrique não tem substituto. Agora cabe ao técnico, que ganha e ganha bem, o Renato Portaluppi, encontrar um substituto. Substituto não tem, mas uma alternativa é mudar o esquema de jogo. Vamos jogar assim, assim, assado, até esses caras não voltarem, porque ficar só com esse blá blá blá, que o time tá desfalcado, isso aí não cola mais. Mas também culpa do seu Viga e do seu Asmar, que são 2 puta paga-pau do Renato. O Renato chegou, começou a ganhar, todo mundo fez gol. Ele tem mérito. Ele encheu o saco pra derrubar o bater. Rogério Ceni. E o Tite? Pra derrubar, disse que não botar na seleção e no Flamengo. E aí a tal história. O Rogério Ceni ganhou o campeonato brasileiro. Quero ver o seu Renato Apolinho ganhar. Imagina o Renato na seleção brasileira com o Neymar suspenso, por exemplo. O festival de desculpa. Ia perder da Venezuela. Venezuela. O técnico arrumar. Ó, o Renato tem todo o mérito. Ele fez o Flamengo jogar legal algumas partidas, fez trocentos gols, emendou uma sequência de vitórias legal. Tá no momento importante de Copa do Brasil, tá na final da Libertadores, ok, legal. Mas quando tá no buraco, não passa pra conta dos outros. Não empurra pra conta dos outros, que é tua culpa também, Renato. Você não é um grande técnico? Não, estou mais de uma decisão. Não, que eu sou o técnico que decidi tantas Libertadores, tal, com clubes. Faça o time jogar com os desfalques. Senão eu também, o Flamengo completo eu dirijo, Vanderlei. Faço aquelas poses que ele faz, tal, eu faço tudo igualzinho. Pelas nossas plataformas todas, o Bruno vai começar a falar, porque eu vou perguntar para ele, vou fazer para ele a mesma pergunta que eu fiz ontem. Se o jogo, entre outras coisas que ele vai falar do Flamengo, mas que é o seguinte, se o jogo fosse amanhã Palmeiras e Flamengo, as duas torcidas entrariam com o pé atrás. Recuando um pouquinho no tempo, só a torcida do Palmeiras entraria com o pé atrás. A do Flamengo entraria com o peito estufado, porque favorito, largamente favorito. Mas como o futebol muda toda hora, hoje é o que o Flávio falou, e o Márcio também. Se fosse amanhã o jogo, metade é metade. Você não sabe o que vai acontecer, porque os dois não estão assim, digamos, arrancando suspiros e inspirando muita confiança nas suas torcidas. Risco contra o Atlético Paranaense, hein? Também. O Flamengo corre risco contra o Atlético Paranaense. Também, que o jogo terminou 2-2 e agora tem um jogo decisivo. E o Palmeiras, pelo menos na parte de confiança, ele vai melhorando, ele vai crescendo, ele vai ficando mais tranquilo. E o Flamengo, ao contrário, né? O Flamengo tem tropeçado e nessa questão da confiança, da tranquilidade de ambiente, já não é o mesmo que era há 10 dias. Né? Isso muda muito rápido. A partir do empate com o Cuiabá, as coisas começaram a ficar mais complicadas no Flamengo. Aí veio o empate com o Atlético Paranaense, veio a derrota para o Fluminense, e o Flamengo hoje não tem um clima tão tranquilo. Quanto ao Renato Gaúcho, o que ele falou em relação a calendário, em relação a lesões, isso ele tem razão. O Flamengo perde jogadores também, porque é difícil no Flamengo poupar jogadores, porque 2019 foi um ano fantástico para o Flamengo e também para o futebol brasileiro, porque era muito bom ver aquele Flamengo jogar, mas tem os seus efeitos colaterais, né? As pessoas começam a achar que aquilo é o real, aquilo lá é uma exceção. Não só para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Para mim é o melhor, pegar na era dos pontos corridos, que já é grande, desde 2003, para mim é disparado o melhor time do Brasil nos pontos corridos. Aquilo lá é muito fora do normal, com 90 pontos em 38 rodadas, 16 pontos à frente do Santos e do Palmeiras, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, aquilo é muito fora da curva. E quando acontece uma coisa muito boa na sua vida ou no seu time, em qualquer coisa, é muito fácil você acostumar com a coisa boa e achar que aquilo lá, não, agora é isso, agora a nossa realidade é essa. Não, aquilo foi uma exceção. O próprio Flamengo ganhou o Brasileiro do ano passado com um desempenho muito inferior a 2019. Ganhou, ok, e pode ganhar títulos ainda esse ano. O time do Flamengo continua sendo um dos mais fortes do país, então ele vai disputar os títulos. Mas 2019 foi exceção, e a torcida do Flamengo e também uma imprensa rubro-negra também acha que é a realidade, acha que aquilo, que o Flamengo é o Bayern de Munique brasileiro, e não é. Isso é uma coisa muito fora do normal. O Rogério foi muito criticado
também muito por causa disso. O Rogério foi campeão brasileiro no Flamengo. Parece que o trabalho dele foi uma porcaria. Parece que o Flamengo foi rebaixado com o Rogério. Foi campeão brasileiro, só que não era o Bayern de Munique que ganhava de 7-0 de todo mundo, nem o do Jorge Jesus fez isso. Então achavam que o Rogério tinha que ser igual foi o time do Jorge Jesus. Não dá pra saber nem se o Jorge Jesus estivesse aí, se o time seria a mesma coisa. Provavelmente não, mas como isso não é um fato, não aconteceu, então não dá pra saber. Então aquilo foi muito anormal. Aí a parte do Renato. Há exagero nos elogios e nas críticas ao Renato, muito pelo personagem do Renato Gaúcho. O Renato é um técnico que dentro do contexto brasileiro ele consegue bons resultados. No Grêmio ele foi bem, teve um trabalho consistente. No Flamengo ele pode ganhar títulos, ao que parece à distância ele é um cara que tem ótima relação com os jogadores, isso ajuda bastante num trabalho de treinador, mas na parte tática ele é um treinador normal. E é um treinador que faz o básico. Aqui no Brasil acho que não existem grandes treinadores nesse momento. Tem os melhores do Brasil, que eu tenho dúvida até se servem para dirigir a própria seleção brasileira. Acho que hoje nenhum técnico brasileiro tem a menor condição de trabalhar no futebol europeu em alto nível. E tenho dúvida... Estamos de volta pela nossa AM620. O Bruno está falando do Flamengo. Você que está nos acompanhando pela nossa AM, você e pelos nossos aplicativos todos, vocês ouviram já a opinião sobre o Flamengo, sobre o momento do Flamengo, do Flávio Prado, do Márcio Espímpolo, e o Bruno está falando sobre o tema. Bruno Prado. Sim. Então, só rapidinho o que eu falei, eu acho que o Flamengo é muito complicado porque fica aquela sombra de 2019, então todo mundo acha que o Flamengo tem que atropelar todo mundo, isso ou aquilo lá foi uma exceção, não é a realidade. Os problemas de calendário, de lesão, o Renato tem toda a razão, o calendário brasileiro é terrível, e no Flamengo, por acharem que o Flamengo tem que atropelar todo mundo quando poupa alguém, começa aquela coisa, muitos falam, aqui não é Grêmio, como se o Grêmio fosse uma porcaria, né? Então, isso é complicado. Aí o parte do Renato, que é o que eu estava falando. O Renato é um bom técnico dentro do contexto brasileiro, porque ele parece que conduz bem o elenco, ele se dá bem com os jogadores. Taticamente, eu acho que ele é um técnico normal. E há exageros pelo personagem. Tem muita gente que adora o personagem, então acaba superestimando o Renato como treinador. Hoje eu tenho muita dúvida, como eu falei, eu acho que nenhum técnico brasileiro hoje tem condição de trabalhar num clube europeu de alto nível. E tenho muita dúvida se algum técnico, fora o Tite, que está na seleção, que para mim ainda com sobras é o melhor técnico brasileiro, tenho dúvida se alguém que trabalha aqui conseguiria fazer um bom trabalho na seleção. E aí não é porque não tem gente capacitada. Tem gente capacitada, não é que aqui só tem técnico ruim, tem gente boa aqui. Mas o contexto brasileiro não deixa ninguém consolidar. O próprio Renato há um mês era um gênio, agora já é uma porcaria. Não duvido que se não ganhar nenhum título até o fim do ano, mandem ele embora. O cara que há 3 meses era um gênio. O Rogério foi campeão brasileiro e foi demitido. O Abel Ferreira está em 2 finais de Libertadores e é criticado todo dia. Ele não é brasileiro, é português, mas está aqui. O Silvinho, o Corinthians de uma draga Então, horrorosa. aqui é muito difícil, mesmo que o cara seja bom, o cara consolidar, porque aqui ninguém consegue trabalhar. É difícil. O cara, além de ser bom, ele tem que ter um mínimo de tempo, de espaço. Aqui o cara, ele sobrevive, ele não cria nada. Não dá nem tempo de criar. Se o cara tentar criar algo diferente, ele apanha se ele não ganhar. Então aqui é meio que joga, descansa, recupera, joga de novo. Ninguém treina o time. Então hoje, não temos nenhum técnico brasileiro muito bom, porque é muito difícil ter um técnico bom aqui no nosso contexto de calendário, de crítica, de cornetagem, de mudança. Não que não tenha gente boa, tem cara capacitado, mas é muito difícil. E o Renato Gaúcho, ele também acaba sendo vítima de algumas coisas do personagem, né? Quando ele fala que com 200 milhões é fácil, quando ele chega nesse time de 200 milhões, as pessoas vão querer que ele mostre alguma coisa, né? E ali, no lugar de reconhecer que o adversário foi melhor, ele quis menosprezar o adversário que o derrotou. Então ele também acaba pagando pela língua, né? Acaba pagando pelo personagem. No lugar dele falar, o Flamengo foi muito superior, o time deles atropelou o nosso, naquele 5-0 o Flamengo e Grêmio, não, ele menospreza. Ele fala, também, com 200 milhões qualquer um. Então ele acaba pagando pela língua, agora ele tá lá. Agora ele tem que apresentar aquilo que foi exceção. E se não fizer isso, vão lembrar daquela fala sempre. Igual quando ele estava no Fluminense. Ele fala, eu vou ganhar a Libertadores e vou brincar no Brasileiro. Isso aí foi Então, isso foi bom. O personagem acaba fazendo com que ele pague pela língua, né?